Nós estamos aqui hoje a buscar a verdade e para buscar a verdade devemos considerar provas e considerações que sejam opostas à nossa ideologia ou àquilo em que acreditamos primeiramente. Mas uma mentira será sempre uma mentira e uma verdade será sempre uma verdade, mesmo que muitos digam o contrário. Por isso, quando se fala de IVG, o termo médico e científico, como o doutor sabe muito bem que é médico, é aborto. E estamos sempre a falar da morte de uma vida humana que fica por nascer. E podemos dizer que há dois tipos de aborto, o aborto espontâneo e o aborto iatrogénico, ou o aborto provocado. O primeiro acontece porque a natureza assim o dita. O segundo é sempre uma vida humana que é eliminada por outra pessoa. Quando, em 2007, fizeram a campanha pelo aborto, a grande maioria das pessoas, até muitas delas nesta sala, diziam que queriam um aborto raro, legal e seguro. Era um chavão muito utilizado. Ora, chegamos aqui 15 anos depois e o aborto não é raro, continua a não ser legal e não é seguro. Primeiro porque continua a existir o aborto ilegal, muitas mulheres continuam a chegar ao SNS com efeitos secundários de abortos ilegais. Não é seguro porque mesmo os abortos feitos no SNS também conduzem a mortes e já várias mulheres morreram no SNS na sequência de abortos lá efetuados, e não é raro porque continua nos 18% do grande número de gravidezes, porque apesar de os números absolutos terem vindo a baixar ao longo dos anos, a verdade é que a prevalência do aborto sobre o número de gravidezes em Portugal continua a manter-se nos 18%, pelo menos de acordo com os relatórios a que a DGS nos vem brindando. O último é até 2021. Portanto, no nosso entender, houve uma banalização administrativa do aborto e existe um fraco tratamento de informação. Ao longo dos anos, houve de facto uma banalização da seriedade que é fazer um aborto e isso levou ao enorme incremento de profissionais de saúde que passaram a objetores de consciência. Eu já falei com muitos médicos que me disseram isso mesmo na primeira pessoa. A prática do ato e a banalização acabou por torturar-lhes a consciência e, na sua liberdade, disseram: eu não faço mais abortos. A fiabilidade dos relatórios fica atacável quando há mudanças de regiões, de parâmetros entre relatórios, não há uma chave de ligação entre os preditores, há diferenças referenciais e quebras de séries comparativas. Torna difícil a comparação estatística do aborto, da realidade do aborto em Portugal ao longo destes 15 anos. Por exemplo, além das regiões e de séries estatísticas diferentes, nos primeiros relatórios existia a informação da origem geográfica da morada da mãe e o local onde o aborto era efetuado. Hoje já não temos direito a essa informação. Dizem também que há menos abortos, mas falam apenas em números absolutos. Como já disse, a prevalência dos abortos permanece a mesma, que é 18% sobre o número de gravidezes em Portugal. Quando tentamos analisar o número de abortos repetidos pela mesma mulher, vemos que as repetições são de declaração voluntária, representam apenas 1/3, mas pode ser muito mais porque estas repetições podem não estar declaradas. Portanto, volto a reafirmar que aquilo que foi advogado pelos defensores do aborto, de que quererem um aborto raro, legal e seguro, na aprovação da Lei 16 de 2007, não conseguiram o seu desiderato em cumprir. Portanto, Srs. Deputados, quero também reafirmar que o aborto não é, nem nunca foi, um direito universal. A vida, sim, é que é um direito universal e é um direito consagrado na Carta Universal dos Direitos Humanos. Hoje, de facto, deveríamos estar aqui a falar sobre a vida, mas a esquerda prefere falar sobre a morte e, com esta manobra, coloca também uma perspectiva, o direito à objeção de consciência dos profissionais de saúde. Estamos aqui a discutir este assunto, a gastar recursos públicos, apenas porque uma jornalista de ativismo lançou um artigo com informação duvidosa e os partidos marxistas aproveitam a boleia para introduzir na agenda política novamente a questão do aborto. Mas, Srs. Deputados, Sr. Presidente da ERS, vamos aos números. No último relatório disponível, o relatório de análise preliminar dos registros das interrupções de gravidez 2018-2021, vemos que a média do aborto do nascituro continua a ser as 7 semanas. Portanto, bem abaixo do limite legal, com um desvio padrão muito baixo e, portanto, desde 2018 a 2021, a idade média do aborto não se alterou, continua nas 7 semanas, o que não se verifica nenhuma dificuldade de acesso. O tempo médio de espera para a grávida abortar também está descrito neste relatório, que se manteve nos 6 dias, 6,2 até 6,4, com uma mediana de 5 dias e, portanto, também não indica nenhum atraso no acesso ao aborto. No ponto de referenciação da interrupção da gravidez por opção e tipo de referenciação entre público e privado, o público continua a ser o grande local onde se fazem abortos em Portugal e, portanto, também não demonstra nenhum tipo de dificuldade para terminar, ao acesso. por favor. E, portanto,
Como consideração final, gostava de dizer que o IGAS, esteve aqui, o Sr. Inspetor-Geral esteve aqui, disse que também não tinha nenhum tipo de reclamação neste sentido, de mulheres que não conseguiam aceder ao aborto. Quero saber se na entidade reguladora da saúde esse número também é nulo, se também não existem, e que, portanto, estaremos aqui num fé-diver político assente apenas com base num artigo de jornalismo de ativismo que não tem a mínima adesão com a realidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício, Srs. Deputados, Sr. Presidente António Marinho. De facto, como foi dito aqui, a mulher, quando faz um aborto, quer esquecer. Quer esquecer porque a verdade que está inscrita no seu coração e ela sabe que acabou de tirar a vida ao seu filho que ia nascer, ia crescer, ia viver e já não vai. Essa é a verdade que está marcada no coração de cada um e por isso não se esquece. Penso que até esta vertente traumática e brutal do aborto é o que leva o Estado a pagar uma licença pelo aborto voluntário de 100%, ao contrário das baixas por doença, que são de 65%, exatamente por reconhecer esta vertente traumática e inesquecível que é o aborto. Por isso, quero também perguntar à AERS se vai indagar que o Decreto-Lei 16 de 2007 está a ser cumprido na sua totalidade, ou seja, se podem assegurar que nenhuma mãe grávida é empurrada ou incentivada para abortar por questões eugénicas, por questões económicas, por questões ideológicas quanto ao ideal de família e etc. Muito mais quando a mãe muitas vezes é obrigada a discriminar a sua gravidez por ser a terceira ou a quarta. Sim, os números também nos demonstram que os terceiros e os quartos filhos são muito mais abortados, e isto num país em que a fecundidade desejada pelos casais é menor do que a fecundidade apresentada. Os números demonstram, de facto, que não há falta de acesso, por este relatório da DGV que eu já arvorei, porque a prevalência permanece nos 18%, porque a maioria dos abortos continuam, 67% diz nas considerações finais, nos últimos anos continuam a ser nas instituições públicas, o que demonstra uma resposta eficaz dos serviços, nomeadamente até nos anos 2020 e 2021, mesmo com os constrangimentos da pandemia. Porque o tempo médio de espera da grávida para abortar mantém-se entre os 6,2 e os 6,4 dias, com uma mediana de 5 dias, está aqui no quadro 3.2.5, porque a idade gestacional do feto abortado, Soutor, e não da mulher, mas a idade gestacional do feto abortado mantém-se nas 7 semanas, podemos ver isso no quadro 3.2.6. Sem terminar, Sr. E, Deputado. portanto, há grávidas e crianças a morrer por falhas do SNS, mas a esquerda essa quer calar e aplaude. Há mulheres que esperam anos por consultas de fertilidade e há famílias sem médicos de família. Finalmente, gostava de perguntar. Ontem, só para terminar, Sr. Presidente, ontem foi dia 21 de março, foi o Dia Mundial das Crianças com Trissomia 21. Temos notícias no Expresso a dizer que nascem menos 80% de crianças com trissomia 21 em Portugal e fazem mesmo de referência ao aborto eugénico e, portanto, eu gostava que a ARS pudesse esclarecer se há alguma diretiva ou orientação no SNS para implementar o aborto a crianças com trissomia 21, quais são os procedimentos do SNS para apoio a grávidas com crianças diagnosticadas com este caso e se a AERS também está disponível para fazer o levantamento destas situações e saber se de facto o SNS respeita a vida das crianças com trissomia 21, dos seus pais e das suas mães. Muito obrigado.